Nosso pastor Fernando vai estar de aniversário também. Vai ser o nosso primeiro convívio desse ano. Vamos ter aquele custo que eu falei para vocês, de R$ 35 por pessoa, né? Vamos fazer um estrogonofe. A gente terceirizou esse ano essa questão, para que todos pudessem estar em comunhão. E a gente precisa acertar até amanhã, pessoal. Então, quem ainda não acertou ou tem interesse em ir, quer levar alguém de fora, se conseguir se organizar para até amanhã de manhã procurar eu, a Ruth ou a irmã Ângela para dar o seu nome e fazer o pagamento, a gente agradece. A gente conta com todo mundo nesse dia 24. Vai ser lá no tabuleiro. Quem ainda tem dúvida sobre o endereço, é só me procurar que eu mando a localização certinho, tá bom? A gente aguarda os irmãos. Deus abençoe. Bem, irmãos, a graça e a paz. Bem, os irmãos estão felizes? Comeram muito chocolate hoje? Não? Pecado, né? Hã? Se vocês acham que é pecado, pode dar tudo para mim, irmãos. Tá bom? Dá tudo lá em casa que a gente come. É uma beleza. Amém? Fecha os teus olhos nesse momento. Nós vamos estar orando, agradecendo a Jesus pela oportunidade de nós desfrutarmos da sua palavra. Bem, ore nesse instante. Não fique ouvindo a minha oração, não, por favor. Fale com o Senhor. Eu convido você a orar nesse momento, meu querido. Amém? Abra sua boca e ore. Deus, diante da tua presença nós estamos. Nós estamos aqui diante do Senhor por causa do Senhor. E nós queremos te pedir, Deus, nesse instante, a tua presença nesse lugar. A tua graça, a tua glória. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, que o Senhor possa abrir o nosso coração para receber a tua palavra, Deus. Nós não recorremos a ti, Senhor, somente nos momentos difíceis. Quando as pessoas estão aflitas, quando as pessoas estão desesperadas, elas correm para ti, Deus. Quando os problemas vêm, Senhor, quando as coisas apertam, Deus, nós oramos, nós te buscamos. Nós queremos nessa noite te louvar, Deus, não porque tudo nos vai mal, porque estamos cheios de problemas, mas porque nós queremos o Senhor. Nós queremos a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos e nós clamamos. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Vamos abrir a Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5. Glória a Jesus. Diz assim o texto: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é haver que abuse da mulher do seu pai. Estais inchados, e nem ao mesmo vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e eu e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição na carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Não é boa
a vossa jactância. Não é bom o teu orgulho, a tua presunção, igreja. Não sabeis que um pouco de fermento vos faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Até aqui, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Porque Cristo, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro, foi sacrificado. Nunca foi sobre um coelho, sempre foi sobre um cordeiro. Amém, irmãos? Tem a ver com um coelho, tem a ver com um cordeiro. E as perguntas que às vezes a gente ouve sobre a Páscoa é: mas o coelho é do diabo, pastor? Não, o coelho não é do diabo, foi Deus que fez o coelho. Amém? O coelho não tem nada a ver com a Páscoa bíblica, o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas então é pecado comer chocolate, irmãos? Não é pecado comer chocolate. Chocolate é de Deus. Amém? É muito bom. A gente gosta de receber chocolate, irmãos, né? Se você quiser presentear os pastores da igreja com chocolate, fique à vontade. Só que se nós falarmos do coelhinho, darmos chocolate um para o outro e não nos lembrar do verdadeiro sentido da Páscoa, somos igual às pessoas que não creem naquilo que Jesus fez. Você pode comer chocolate, irmãos? Não muito. Você pode brincar com seus filhos sobre o coelhinho, mas ensine o verdadeiro sentido da Páscoa. Minhas filhas, todos os anos a gente tem procurado fazer isso e às vezes é difícil entrar na cabeça delas, né? Depois de eu ensinar, né, falar sobre o sacrifício de Cristo, né, de uma forma muito simples, falar que Jesus Cristo veio, que Ele morreu, Ele era Deus, que Ele ressuscitou e que Ele está vivo hoje, que esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu pergunto para elas: o que é a Páscoa? Aí elas falam: é o coelhinho, né? Porque está muito encucado isso na cabeça, não somente das crianças, tá? Está encucado na cabeça de muita gente, que Páscoa é época de ir para um supermercado, comprar um monte de chocolate e presentear as pessoas próximas. Quando o apóstolo Paulo ele cita esse texto, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, ele está falando para uma igreja que estava envolvida com imoralidade, com coisas erradas. Uma igreja que cometia pecados assim como nós cometemos, irmãos. Uma igreja que às vezes tem atitudes erradas, uma igreja que pensa coisas erradas e que precisa de Jesus Cristo todos os dias. Aqui nessa igreja particularmente, irmãos, eu fico até perplexo, porque é uma igreja que foi citada na Bíblia e tinha no meio da igreja um camarada que estava se deitando com a mulher do pai. É o que fala aqui: geralmente se ouve entre vós que a fornicação é sexo fora do casamento, tá, irmãos? Que é pecado, segundo a Bíblia. Hoje é muito natural, mas fornicação continua sendo pecado, amém? Tem um camarada entre vocês aí que está fazendo sexo fora do casamento, fornicação, e está pegando a mulher do pai, e vocês não fazem nada.
Ninguém fala nada. Vocês fazem vista grossa para isso. O cara está no meio de vocês e não existe um que chegue lá e fale, vou dar uma dura no cara. Eu vou fazer o seguinte, eu já entreguei essa vida nas mãos de Satanás. Não que Paulo tinha comunhão com Satanás. Aqui entenda quando ele fala para que seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Paulo estava falando que esse camarada precisava de uma disciplina severa na carne, para que ele aprendesse que tal ato era sério, era uma imoralidade forte, que trazia inchaço, como ele fala na igreja. Era um fermento que estava inchando a igreja de uma forma que Deus não queria. Então era necessário punição, correção nessa vida, para que essa vida fosse salva. E ele continua falando assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho. Ô gente, está cheio de coisa errada dentro da igreja, e vocês estão agindo como se nada tivesse acontecido. Eu vou falar uma coisa para vocês: Cristo já foi sacrificado por nós, Cristo já morreu por nós, Cristo já derramou o seu sangue por nós, e vocês continuam agindo como se nada tivesse acontecido. Jesus Cristo sofreu a tua dor, carregou o teu pecado, te limpou, e você continua, Coríntios, agindo como se nada tivesse acontecido. Páscoa significa saltar por cima, Páscoa significa passagem. E não tem como nós falarmos sobre a Páscoa e não entendemos o verdadeiro sentido da Páscoa, onde se originou a Páscoa. Eu não vou ler texto, irmãos, porque senão a gente vai se alongar muito. Mas vocês conhecem a história, o povo de Israel estava escravo no Egito durante 400 e poucos anos, 430 anos, 400 anos. E o povo começa a clamar a Deus por libertação. Irmãos, escravidão é algo pesado. Escravidão é algo que não está no coração de Deus. Deus nunca planejou a escravidão do povo. Deus sempre planejou um relacionamento com o povo. Isso que sempre teve no coração de Deus. Mas por causa de rebeldia, por causa do pecado, por causa de erros do próprio homem, o homem se afastou de Deus. Então Deus, eu vou ensinar esse povo. Eu vou ensinar esse povo. E o povo, depois de muitos anos, começa a clamar ao Senhor. Começa a clamar a Deus: por favor, liberta a gente não aguenta mais. A gente está sofrendo no Egito. A gente não aguenta mais. A gente quer adorar o nosso Deus, a gente quer sair desse lugar. Então, Deus fala com quem, irmãos? Com Moisés. Você conhece a história? Moisés então é chamado e levantado por Deus para libertar o povo das mãos de Faraó. O que acontece no Egito, irmãos? Moisés começa a orar e Deus fala assim: vai até Faraó, fala para Faraó libertar o povo. Se Faraó não libertar, eu vou mandar uma praga sobre o Egito. E Deus manda algumas pragas sobre o Egito, você conhece. O povo sofre, irmãos. Os egípcios sofrem na mão de Deus por causa do coração duro de Faraó. Na verdade, quem endureceu o coração de Faraó foi o próprio Deus. Deus queria revelar a sua glória no meio do Egito e para o povo. Então o povo presenciando, por favor, preste atenção aqui, o povo presenciando tudo aquilo, chega por último, a última praga. Deus fala assim: ô Moisés, você fala para os filhos de Israel, que estão no Egito ainda, vocês vão matar um cordeiro, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e colocar no umbral da porta, na frente da porta. O meu anjo vai passar a noite no Egito, e aonde o anjo ver sangue na porta, não vai haver morte de primogênito, de criança nenhuma.
Aonde não tiver sangue, ali vai haver morte. Então o povo assim fez. Mataram o cordeiro, colocaram o sangue na porta, e o anjo passou no Egito naquela noite, matou todo o primogênito no Egito. Somente aqueles que tinham sangue, irmãos, somente aqueles que tinham sangue na porta não tiveram morte em casa. A importância do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Faraó, quando ele se depara com isso, porque não era somente na casa dele que havia morrido um primogênito, mas na casa dos servos, na casa dos empregados, na casa dos doutores, na casa dos grandes do Egito, o povo fica desesperado. O faraó então fala assim: pelo amor de Deus, vão embora daqui, carga daqui que eu não quero mais isso, não aguento mais sofrer na mão desse Deus. O povo sai então, o povo sai. E ainda no Egito, enquanto eles estavam saindo, Deus manda Moisés que o povo viesse sacrificar a Páscoa. O que era o sacrifício da Páscoa? Que viesse imolar um cordeiro, sacrificar um cordeiro, uma ovelha, sem mácula, sem mancha, uma ovelha nova, e que viessem participar juntamente com a sua família e as pessoas próximas daquele momento. E todos os anos eles iriam continuar fazendo esse memorial, para que esse memorial lembrasse eles que Deus tirou eles do Egito para uma terra que eles iria dar lá na frente. O que era a Páscoa então? Era um memorial, irmãos, um memorial que Deus havia libertado o povo da escravidão e colocado numa terra que Deus havia prometido. Israel todos os anos fazia isso. Se reunia com os amigos, se reunia com os familiares, matavam um cordeiro. Se não houvesse morte de cordeiro, irmãos, e derramamento de sangue, a Páscoa não estava sendo cumprida da forma certa. Para que a lembrança tivesse no coração e na mente do povo, era necessário que um cordeiro fosse morto. Todos os anos, ano após ano, o cordeiro era morto. Ano após ano, o cordeiro era morto. Para que o povo se lembrasse. Para que os filhos, quando perguntassem: pai, o que é isso? Por que esse cordeirinho está morrendo? Meu filho, há tantos anos atrás, nós éramos escravos no Egito. Mas Deus nos livrou do Egito. Nós não somos mais escravos. Hoje nós somos livres. Talvez ainda muitos de nós não entenderam o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu vou voltar a falar. Você pode comer chocolate, mas você não pode se esquecer daquilo que Jesus Cristo fez por ti naquela cruz. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Eu posso sentir Deus nesse lugar. Hoje você está aqui porque alguém morreu em teu lugar. Hoje você está aqui porque alguém carregou a tua culpa. Hoje nós estamos aqui porque o sangue foi derramado e nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te bendizemos, Jesus. Sabe, queridos, a Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 10,
que a lei é uma sombra dos bens futuros, das coisas que iriam acontecer lá na frente. Que ela não é uma imagem exata do que aconteceria na frente. Isso diz o autor aos Hebreus. Isso que aconteceu com Israel no Egito, na verdade estava simbolizando aquilo que Deus iria fazer na cruz do Calvário com Jesus Cristo. Jesus, então, ele vem a essa terra em forma de homem. Jesus, ele foi 100% homem, amém, irmãos? Mas 100% Deus. Quem não crê na divindade de Jesus Cristo não entendeu o que é o Evangelho. Quem não crê que Jesus Cristo foi 100% homem não entendeu o que é o Evangelho ainda. Porque ele foi 100% homem e 100% Deus. E Jesus Cristo, ele veio a essa terra em forma de homem, com um objetivo. Sabe qual foi o objetivo de Jesus vir a essa terra? Ah, Dani, ele veio aqui para ensinar. Não, não foi esse o principal objetivo. Ah, Jesus veio aqui para curar. É porque ele curou muitas pessoas. Sim, ele curou muitos. Só que não foi esse o principal objetivo de Jesus. Ah, Jesus Cristo veio aqui para que a história pudesse ser contada, né? Jesus veio, irmãos, para morrer. Você consegue imaginar isso? Deus enviar o seu filho a essa terra para morrer, para sofrer, para se rebaixar. Que amor é esse de um Deus que envia o seu único filho para morrer por mim, pecador? Eu sempre costumo usar esse exemplo, irmãos, porque somente quando nós temos filho, nós entendemos a dimensão do amor de Deus, pelo menos uma parte muito pequena. Estava conversando com o Círio e com a Aline esses dias ali atrás, né? Irmãos, o que é o filho do Círio e da Aline? Que preciosidade esse menino, que gostosura, que bebê delícia. Esse menino, a promessa de Deus enviada não somente à família deles, mas para todos nós. Um menino que cativa o nosso coração. E é o único filho deles, pelo menos ainda. Amém, Círio? Posso ouvir um glória a Deus aí? Ele só riu, o Círio só... Não deu glória a Deus coisa nenhuma, né? Eu também creio, Sônia. Eu creio. Pega uma toalha lá pro Círio, ele tá suando ali. O único filho deles. Irmãos, a gente não precisa perguntar. A gente não precisa perguntar. Mas eles não entregariam esse menino por ninguém. Por ninguém. Não entregariam esse menino pela mãe. Não entregariam esse menino pelo melhor amigo. Eles não entregariam esse menino pela alma mais boa desse mundo. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Porque eu não entregaria minhas filhas. Entrego a minha vida, mas não a vida do meu filho. Irmão, a gente não morre por todo mundo, mas por alguns a gente morre, né? Verdade? Talvez assim, tu tens uma lista aí de uns 15, 20, assim ou não, por esse eu morri, eu entregava a minha vida por esse. Mas a vida do filho não. A vida de uma criança, do único filho, Jefferson, me desculpa. Não. Mas nem de perto darei minhas filhas por ti. E te amo. Sabes disso. Assim como tu não entregaria as tuas filhas por mim.
porque é filho, porque foi gerado de vocês, nas tuas entranhas, tem relacionamento com vocês. Só que Deus enviou Jesus Cristo e entregou Jesus Cristo, não por pessoas boas, mas por pessoas más como eu e você. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode a Aline se esquecer do Lucas que ainda mama? Muito difícil, praticamente impossível, mas todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ainda que uma mãe se esqueça do filho, ainda que uma mãe não seja capaz de amar, Deus mostra que o amor dele está muito acima do amor de uma mãe. É esse o Deus, meu querido, que você serve, se você entendeu o que é Páscoa. É esse o Deus que você se relaciona, se você entendeu que não é um coelho, mas um cordeiro que morreu por ti. É esse o Deus que você se relaciona. É esse amor que você tem sobre a tua vida, quando você entende o que Deus fez na cruz do Calvário. Jesus então vem e ele começa a falar para os discípulos: gente, eu estou aqui com vocês, mas vai chegar uma hora que eu vou ser entregue. A minha vida vai ser ceifada. Mas vocês não se desesperem, porque eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Assim acontece, irmãos. Jesus no Gólgota, no Calvário, e um pouco antes no Getsemane, Jesus Cristo está lá com os seus discípulos e chegam os soldados para prender o Senhor. Jesus, ele não se defende. Jesus, ele não levanta a voz. Jesus não manda uma legião de anjos matar os soldados que haviam de prender ele. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo veio para isso. Jesus Cristo, naquele momento, ele já pensava em nós. Ele já pensava: vai ser um momento, mas quando eu derramar o meu sangue, o povo vai sair do Egito. E agora eles vão me adorar num lugar eternamente. Agora não mais sou eu habitando num lugar, mas agora sou eu habitando neles. O meu sangue vai fazer eles ter livre acesso ao meu Pai, não mais por intermédio de reis, de sacerdotes, de profeta, mas agora eles podem entrar no quarto deles. Se eles entenderem o que é Páscoa, se eles entenderem o que é meu sacrifício, eles podem abrir a porta do quarto deles, fechar a porta lá, e lá eles vão me ouvir. Lá eu vou ter um relacionamento com eles. Irmão, você consegue entender o que Jesus Cristo fez na cruz? Deus pegou o Criador dos sols e das estrelas. Jesus Cristo pegou aquele que conta as estrelas toda pelo nome e fez ele habitar dentro de você. Nós estamos aqui nessa noite e a gente chama isso aqui de igreja, né, irmãos? Onde é que tu vai no domingo à noite? Eu vou lá na igreja. Mas biblicamente isso não está muito certo, tá, irmãos? Sabe por quê? Porque a igreja somos nós. Olha para a pessoa que está do seu lado nesse momento. Isso é a igreja. Isso é a igreja de Jesus. Só que isso só aconteceu porque Jesus Cristo se entregou. E ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 56: quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Nós cremos
Nós cremos que Jesus Cristo, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Mas pare para pensar, querido. Muitas vezes nós agimos como se Ele não tivesse vivo. Eu creio que Jesus ressuscitou, eu creio que Ele está vivo. Mas às vezes a gente age como se Ele não estivesse junto de nós. Nós tememos, nós nos desesperamos, nós sofremos demasiadamente. Tem sofrimento que faz parte, mas às vezes tem sofrimento que supera um pouco, vai muito além. Sabe por quê? Porque a gente não tem a consciência que Jesus está conosco, nos acompanhando, nos dirigindo, nos norteando. Não sei se você lembra aquela passagem quando Jesus Cristo chama os discípulos. Eu vi na novela da Record, está passando uma novela agora na Record sobre as passagens de Jesus. Irmãos, foi muito, muito legal. Você que estiver na tua casa, né, durante a semana à noite, 9 horas da noite, 9h30, não sei qual horário que é, dá uma olhadinha de vez em quando lá, irmão, é muito interessante. Eu comecei a chorar naquele dia ali quando eu vi isso. E estava relatando aquela passagem que Jesus chama os discípulos para entrar no barco e passar na outra margem. E no meio desse trajeto, eles são acometidos de uma tempestade. E é uma tempestade muito forte. A gente lê assim tempestade, irmão, mas quando você vê a cena, né, de uma tempestade em alto mar, Tito, é algo assim que treme o nosso coração. E aquelas ondas vindo, chuva, relâmpago, eles começam a ficar desesperados dentro daquela embarcação. E Jesus estava dormindo no barco, Pedro. Estava dormindo. É uma cena muito forte, porque assim, Jesus estava dormindo e chuva batendo na cara dele, e o barco para lá e para cá, e Jesus fazia assim no barco, e ele com um sono tranquilo, e os discípulos desesperados ali. Sabe por que eles estavam desesperados, irmãos? Porque eles ainda não conheciam que Jesus podia acalmar a tempestade. Eles estavam acostumados que Jesus curava alguns enfermos, que Jesus era um bom professor, mas não que Jesus tinha poder de falar: aquieta-te vento, acalma-te tempestade. Não, eles não sabiam, nunca tinham visto isso. Eles não conheciam ainda essa manifestação de vida de Jesus. Então eles, quase desesperados, já tinha caído uns 2 do barco já, irmãos. Aí eles vão lá e acordam Jesus. Jesus, por favor, a gente está morrendo, não aguentamos mais isso. Aí Jesus acorda como se nada tivesse acontecido. Na verdade, Jesus já sabia de tudo. Jesus tinha levado eles, Sônia, para aquele momento lá, para se revelar. É assim que Jesus faz com a gente. É assim que Jesus muitas vezes permite que a gente venha passar pelas nossas tempestades da vida, para que Ele venha se revelar no meio da tempestade. Porque a gente estava acostumado com o Jesus de domingo à noite, o Jesus das musiquinhas bonitas, o Jesus dos arrepios de culto, mas não o Jesus que opera milagres lá fora, não o Jesus que é poderoso para manifestar coisas que nós nem imaginamos. Então Jesus se levanta naquela embarcação e diz: aquieta-te vento, acalma-te tempestade. Irmãos, e aquele relâmpago, aquela chuva, daqui a pouco o sol começa a abrir, o mar se aquieta, os discípulos ficam de boca aberta. Quem é este? Quem é este que até a natureza obedece? Sabe quem é este, meu querido? É aquele que morreu por ti numa cruz, que derramou o seu sangue. E se você crê nesse sacrifício, você tem comunhão com Ele e vida eterna. O sangue do Cordeiro nas portas
quando Deus instituiu a Páscoa lá no Egito, era o sinal para o povo não sofrer a punição que viria no Egito. O Egito, irmãos, é uma tipologia de pecado, de escravidão. O sangue do Cordeiro é o símbolo de Cristo que nos livra do pecado e da morte eterna. Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês sabem. Hoje, infelizmente, eu não vou falar muitas, mas talvez algumas pessoas estão vindo para as igrejas para que Deus as abençoe nessa vida. Elas têm buscado a Deus, têm buscado o Senhor, têm se aproximado de Deus para que Deus faça algo nessa vida. Mas Deus, Ele te traz para perto dele, sabe para quê, meu irmão? Para que você saia do Egito e você vá para uma terra, para um lugar que Ele preparou para você. Deus, muito mais de te abençoar nessa vida, Deus quer te dar vida eterna, amém? Quando você morrer, para onde você vai? Quando você partir daqui, para onde você vai? Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. Pastor Fernando falou no domingo passado, um dos maiores empresários talvez do estado de Santa Catarina, da construção civil, caiu de um avião. As pessoas não acharam ele, foi dado como morto já. Um cara que construiu um império absurdo, irmãos. E eu não estou aqui julgando se ele está na eternidade com Jesus ou se ele não está. Isso quem sabe é o Senhor. Quem sou eu para colocar as pessoas no céu ou no inferno? Quem sou eu para julgar esse é de Deus ou esse não é? Esse é salvo ou não é? Esse é joio, esse é trigo? Quem sou eu, meu querido? Quem é você? Mas o que eu estou querendo dizer é que jamais passou pela cabeça desse empresário, dessa família, que num piscar de olhos, esse homem iria pegar um avião, iria cair e nunca mais iria aparecer. Quem te garante o dia de amanhã? Quem te garante que amanhã você vai estar aqui? Uma garantia você tem que ter, por favor, meu querido, você não saia daqui hoje sem essa garantia, que você entregou a sua vida para Jesus Cristo, você crê que Ele está vivo, que Ele é o Filho de Deus, e você tem a vida eterna. Por isso, meu querido, se arrependa dos seus pecados, por isso se arrependa dos seus pecados, por isso se arrependa dos seus pecados, dos seus erros, e entregue o seu coração a Jesus. Quem come do meu corpo, esse tem parte comigo. Quem bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. Nós fazemos aqui todos os meses, agora não estamos fazendo todos os meses mais. Nós temos o culto de ceia, amém? O culto de ceia, na verdade, é um memorial da Páscoa. É um memorial daquilo que aconteceu. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu, e Jesus Cristo ressuscitou, e hoje Ele está vivo. E nós todos os meses pegamos aquele pão e participamos desse pão. Sabe por que nós comemos desse pão? Sabe por que Jesus Cristo disse, aquele que comer da minha carne tem parte comigo? E sabe por que nós comemos o pão? Porque o pão é o simbolismo, é a simbologia da carne, do corpo de Cristo. Aqueles que estavam no Egito, o povo de Israel, sabe como que eles comiam o cordeiro? O cordeiro era moído, partido. A cabeça, os pés, a fissura, eles faziam uma divisão lá, irmão, e eles comiam daquele cordeiro. E nós, quando participamos da ceia, nós estamos trazendo essa memória. Jesus Cristo, esse é o teu corpo, eu faço parte dele. Eu faço parte do teu corpo.
Porque tu fosse partido, Jesus, naquela cruz, hoje eu tenho acesso ao teu corpo. Porque tu fosse moído naquela cruz, hoje eu tenho acesso a você. Jesus Cristo, por causa do teu sofrimento, por causa do teu despedaçar, porque tu fosse esmagado na cruz do Calvário, hoje eu tenho acesso a ti. Obrigado, Jesus. E nós só podemos participar desse corpo porque Jesus foi partido. Sabe o que acontece com muitos de nós? Quando Jesus começa a fazer o mesmo conosco, quando Jesus começa a nos partir, quando Jesus começa a nos moer, quando Jesus começa a nos despedaçar, quando o vaso frágil começa a quebrar, na verdade nós achamos que é o nosso fim, e Deus já está falando: meu filho, eu estou fazendo o mesmo que eu fiz com o meu filho na cruz. Eu estou te moendo, porque agora as pessoas com o teu moer têm participação na tua vida. Agora você consegue abençoar outros, porque não é mais você, mas porque sou eu na tua vida. Por muitas vezes, meu irmão, por muitas vezes eu questionei o Senhor: Deus, por que tu estás me moendo? Por que tu estás me partindo? E uma vez o Senhor falou para mim isso: Daniel, eu estou te moendo, porque quando eu te moo, as pessoas podem participar daquilo que eu coloquei na tua vida. Quando você está intacto, quando você está inteiro, quando é somente o Daniel aparecendo, eu não consigo fazer muitas coisas. Então Deus permite, Tito, que a gente passe por algumas coisas, assim como Jesus passou. Assim, meu querido, como o sacrifício do cordeiro no Egito, o cordeiro da Páscoa foi sacrificado, assim como esse cordeiro foi partido lá no Egito, assim Jesus Cristo foi partido na cruz, para que nós pudéssemos entrar num lugar. E qual o lugar que Deus quer nos colocar? Não é um lugar geográfico. Esse lugar é nele. É no próprio Deus. Deus, Ele quer que você entenda que Ele morreu pela tua vida. Ele sofreu em teu lugar, entregando o seu Filho, para que você pudesse viver. E eu vou falar algo, talvez sirva para algumas pessoas. Jesus, Ele sofreu na cruz para que hoje você fosse feliz. Jesus, Ele foi moído naquela cruz para que hoje você tivesse saúde. Jesus, Ele padeceu para que hoje você desfrute da presença dEle. Infelizmente, existem pessoas que ainda não saíram, abre aspas, do Egito. Acham que precisam ficar sofrendo algo, sendo que Deus não quer que você sofra. Se você entendeu o que Jesus Cristo fez por ti na cruz, você saiu do Egito e não volta mais para lá. Você não volta mais para esse lugar de escravidão. Jesus, Ele te libertou para uma nova vida. Uma vida com Ele, uma vida feliz. Quanto tempo faz, meu irmão, que você não sorri? Quanto tempo faz que você não se alegra? Quanto tempo faz que você não dá umas gargalhadas em casa? Quanto tempo faz que você não se alegra com os teus amigos? Não, é porque é santidade, eu tenho que ficar aqui nesse meu casulo de sofrimento. Não, querido. O Cordeiro foi imolado naquela cruz para que você tivesse vida. E eu quero te fazer uma pergunta e eu vou encerrar já.
Responda para você, por favor. Você que crê que Jesus Cristo está vivo. Mas que tipo de vida é essa que você acredita que Jesus tem? Ah não, Daniel, eu acredito que Jesus está vivo, né? Mas Jesus é uma força, né? É o vento. Jesus Cristo está vivo, irmãos, assim como eu e você. Jesus, ele está vivo, assim como eu e você. Você pode chegar lá num velório, experimente chutar um morto. É lógico que você não vai fazer isso, é falta de educação. Experimente dar um tapa num morto. Esse morto, ele não vai se mexer, ele não vai reclamar, ele não vai resmungar. Mas experimente fazer isso com uma pessoa viva. Chega no final do culto, irmãos, dá um chute no círio lá. Quem está vivo, irmãos, se mexe. Quem está vivo se manifesta. Sabe por que você talvez não tenha enxergado muito a vida de Jesus? Porque você está ainda num âmbito de morte. Você está acostumado com coisas mortas. E é necessário que você saia desse lugar para um lugar de vida. Sabe, queridos, desculpa falar, sabe, querido, porque é gíria, tem que melhorar isso. Irmãos, eu tenho procurado viver algo particular. Apesar das lutas e dificuldades que nós temos, que eu tenho, que vocês também têm, eu quero viver uma alegria que eu nunca vivi em Jesus. Eu quero desfrutar da vida de Jesus como nunca desfrutei antes. E eu tenho me colocado diante da presença de Deus, pedindo para que o Senhor conceda a mim, proporcione à minha vida o melhor dele. E eu sei que o melhor dele para mim é alegria, é paz, é gozo, é saúde. Dani, você não vai ficar mais doente? Talvez eu fique, sim. Dani, você não vai chorar mais? Talvez eu chore. Mas eu entendi que o lugar que eu estou, ele vai me fazer ser um homem diferente, porque eu entendi aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por mim. Jesus na cruz por mim, ele restabeleceu aquilo que Adão perdeu no Éden. Você consegue imaginar como que era a vida de Adão no Éden? Quem é que crê que Jesus restabeleceu tudo que Adão perdeu no Éden? Levanta a mão. 2 creem, amém? Mais pessoas. Você consegue imaginar o que era a mente de Adão? A mente antes da queda? Você consegue imaginar o nível de relacionamento que Adão tinha com Deus? Deus vinha falar com Adão, irmãos. E aí, Adão, como é que tá? Como é que foi o trabalho hoje, Adão? Não era aquela conversa chata, por favor, irmãos, olha aqui. Não era aquela conversa chata que você ficava 10 minutos orando e já doía o joelho, sabe? Aquela que você entrava dentro do quarto, meu Deus, tem que orar. Ai, meu Deus do céu. Passa 8 minutos, você já está olhando para o relógio. Não era esse tipo de comunhão que Adão tinha com Deus. Adão, ele estava o tempo todo com o Senhor falando, conversando. Você consegue imaginar o nível de saúde que Adão tinha? Você consegue imaginar a inteligência que Adão tinha? Você consegue imaginar? Pô, irmãos, ele botou nome em todos os animais. Ele botou nome em tudo. Eu quero imaginar que a força que Adão tinha era algo sobrenatural. Se Adão fizesse crossfit, Sírio, certamente era pódio sempre no games. Adão, ele era perfeito.
E quando Jesus Cristo, ele entrega a sua vida na cruz, quando Jesus Cristo derrama o seu sangue, ele vem restabelecer aquilo que o pecado havia nos roubado. Mas ora, se Jesus Cristo está vivo e ele morreu por mim naquela cruz, ele me salvou, me limpou e restabeleceu essa comunhão, essa vida que Adão havia perdido, por que eu vivo nisso hoje? Por que eu estou sofrendo todo momento? Por que eu estou padecendo em todo momento? Por quê? Talvez você não está desfrutando daquilo que Jesus ainda fez por ti. O apóstolo Paulo lhe diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que habita dentro de mim, esse eu acabo cometendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? E o apóstolo Paulo, ele entendia muito bem o que a cruz tinha feito por ele e o que o pecado constantemente fazia com ele também. Mas o apóstolo Paulo, ele se posicionou: ou eu vivo para Deus, ou eu vivo para mim mesmo. Ou eu sou do Senhor, ou eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo e eu sou um novo homem, ou eu vivo como qualquer um. E infelizmente, irmãos, infelizmente, muitos ainda nas igrejas espalhadas comem do pão, bebem do sangue, mas na segunda-feira voltam para o Egito. Comem do pão, Sírio, bebem do sangue. Deixa eu comemorar aqui a libertação. Deixa eu comemorar aqui, meu Deus, eu não sou mais do Egito, agora eu sou da terra prometida. Deus tem uma nova vida para mim. Glória a Deus, aleluia. Ô família, que festa maravilhosa. Segunda-feira, vamos voltar para o Egito para trabalhar, porque é a minha vida. Levantam as mãos para o Senhor, agradecendo por esse sacrifício, mas no outro dia pegam a enxada e voltam a servir Faraó. Talvez esse tipo de pessoa ainda não foi liberto, ainda não tem liberdade na sua vida. E quem pode fazer isso, meu querido? Quem que pode fazer? Quem que pode libertar? A igreja? O pastor? As leis? As diretrizes pastorais? Não faça isso, faça isso. Não, ninguém pode fazer isso por você. Somente Jesus Cristo. E eu vou te dizer uma coisa: Ele já fez. Já está consumado. O sangue já foi derramado. Basta você se apropriar dessa verdade, ou continuar vivendo de qualquer forma. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, meu querido? Glória a Jesus. Você pode agradecer ao Senhor Deus. Sabe, irmãos, se algum de vocês fizesse algo muito importante por mim, muito, mas muito importante, eu seria grato a vocês o resto da minha vida. Tem pessoas aqui dentro que já fizeram coisas por mim, e eu procuro de uma forma, da minha forma, agradecer, sempre ser grato, ajudar no que posso. E a ingratidão é algo muito, muito chato, né, gente? Quando você ajuda uma pessoa e a pessoa não reconhece aquilo que você fez, como que fica o teu coração?
Como que fica o teu coração depois que você se esforçou, se esmerou, fez algo para uma pessoa e a pessoa não reconhece? Como que fica o teu coração? Você fica triste. Hã? Como que você acha que fica o coração de Deus quando o seu povo não reconhece aquilo que Ele fez? Tu acha que Deus é uma pessoa? Tu acha que Deus vibra quando num dia você levanta as mãos para o céu e diz: Senhor, obrigado pelo teu sacrifício de Jesus Cristo, e no outro dia você volta para o Egito com enxada na mão? Como que acha que fica o coração de Deus? Como você acha que fica o coração do teu Senhor? Olha, de verdade, irmãos, se algum dia eu fizer uma coisa para vocês e for algo muito sacrificial para mim, vamos pensar num negócio bem difícil. Digamos, irmãos, eu não sei, eu não tinha pensado sobre isso, mas digamos que alguém de nós aqui, alguém do nosso meio, venha a ser acometido de uma doença muito séria e tenha que fazer uma cirurgia caríssima, ou tenha que tomar um remédio caríssimo, e esse valor é incalculável. Aí tem alguém aqui que se levanta no nosso meio, digamos lá que o tratamento custe R$1 milhão. Aí alguém se levanta no nosso meio e vende a casa, vende o carro, rapa as economias para pagar o tratamento dessa pessoa. Essa pessoa é curada, essa pessoa é restabelecida. Passado 1, 2 meses, esse que recebeu o 1 milhão daquele que deu tudo, passa pelo outro e nem olha, nem cumprimenta, finge que nada aconteceu. Como que você acha que essa pessoa que entregou tudo que tinha, que se esvaziou de todos os seus bens, como você acha que essa pessoa ficaria? Irmãos, a gente está falando de dinheiro. Imagina se você entregar o seu filho. Como você acha que Deus se sente quando você não reconhece Jesus Cristo todos os dias, em todas as ações, em todos os momentos? Como você acha que Deus se sente quando você não reconhece o tamanho do sacrifício de Deus naquela cruz? Como que você pode, meu irmão, viver de qualquer forma depois de tamanho sacrifício de um homem? Como você pode viver o evangelho de qualquer forma depois do sacrifício que Deus fez? Como que você pode ficar 15 dias sem falar com esse homem que entregou o seu único filho? Como que você pode, meu irmão, você hoje estar aqui e amanhã você estar num ambiente promíscuo? Como você pode, meu querido, como eu posso não entregar tudo para aquele que deu a sua vida por mim? Talvez alguns de nós agem de qualquer forma com Deus, porque ainda não entenderam o tamanho do sacrifício que Deus fez naquela cruz. Foi muito grande, gente. E Deus fez um sacrifício para que hoje você tivesse vida, e vida em abundância. Ah, meu querido, se eu ouvisse isso, eu ia dar um glória a Deus na hora. Jesus está aqui vivo nessa noite. Jesus está aqui vivo nessa noite, disponível para todo aquele que nele crê. Se você quer
receber uma oração, eu queria que você chegasse aqui na frente nesse momento. Nós vamos orar. Se você está com alguma necessidade, se você está aflito com algo, venha rapidamente aqui na frente. Nós vamos estar orando. Pediria que o Círio, o pastor Fernando, irmão Pedro, venha aqui, nós vamos orar pelas pessoas. Amém? Venha rapidamente, venha. Você que precisa de uma oração, enquanto o Luiz Felipe ora, canta, nós vamos estar intercedendo. Glórias a Deus. Se o Pedrinho puder apagar um pouco as luzes. Oremos nesse momento em nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Adore, adore, adore. Aleluia. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou,
és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou. Nosso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. A minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Abraça a pessoa que está do seu lado nesse momento. Amém. Espírito Santo, nos leva em paz e segurança para os nossos lares, Pai. Debaixo da Tua bênção. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado pela Tua morte e principalmente pela Tua vida. Porque Tu estás vivo, Senhor. Hoje nós temos a vida eterna. Que o Senhor possa, Senhor, trazer ao nosso coração convicção, Pai, a nossa mente convicção. Que Tu não ficaste naquele madeira 2000 anos atrás, mas Tu estás vivo e Tu habitas entre nós. Nós não somos órfãos, nós estamos, Senhor, ao Teu lado, nós temos a Tua companhia, Pai. Tu nos falaste que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E somente um Deus vivo pode habitar conosco todos os dias. Que o Senhor nos leve, Senhor, debaixo da Tua bênção. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, querido. Vá na